Olá, habitantes da internet, eu sou a Alicia. E eu sou a Yara. E esse é o Mentes Devaneio. E hoje a gente está aqui para trazer a segunda parte dos melhores filmes de zumbi. Então, se você gostou do tema, deixa aqui seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E o nosso primeiro filme é A Noite Devorou o Mundo, que foi lançado em 2018 sob a direção de Dominique Rothia. E aqui a gente vai conhecer o Sam, que é um escritor de 36 anos, que é antissocial e ele é solitário. E um dia, olha, tá vendo? As pessoas que são solitárias e antissociais que nem a gente devem ficar em casa, porque no dia que ele decidiu sair pra ir a uma festa, acontece um apocalipse zumbi. Eu na verdade, até me simpatizo com esse homem justamente pela solidão dele. É a antissocialidade dele, não é solidão, tem diferença. É verdade, porque ele era desse jeito e aí ele decide numa festa que tá acontecendo na casa da ex-namorada dele e ele tenta lá chegando, tenta seduzir pra reconquistar ela, não dá certo e aí ele fica em um canto sozinho lá do apartamento, acaba dormindo e quando ele acorda no outro dia, não tem mais ninguém no apartamento e as ruas estão tomadas por zumbi. E esse filme, ele de certa forma, por mais que seja de zumbi, não tem aquela gritaria, aquela matança, gente devorando gente, aquele sangue, aquela carne, gente se matando, aquele desespero. Enfim, esse filme, ele trata os zumbis como um segundo plano, ou seja, não faz diferença o cara ter sido solitário antes e continuar solitário agora. Ou seja, por mais que a sociedade tenha sido contaminada, ele não continua na solidão dele. Ele acha ruim de certa forma, porque ele agora realmente tá só, mas se a gente for reparar, ele já era assim antes do ataque zumbi. Ele preferia não falar com as pessoas, ele não gostava de socializar, ele se mantinha sozinho. Ele só achou isso ruim quando literalmente estava esfregado na cara dele que não tinha ninguém para ele conversar, que ele tinha que viver naquele apartamento, buscando comida e alguma coisa. Aquela solidão. Não é um filme que, de certa forma, pode ter terror, porque às vezes ele é perseguido, às vezes tem uma correria, mas é em certos pontos, mas a maioria é sobre a melancolia que é gerada na vida dele. E o nosso próximo filme é Os Mortos Não Morrem, que foi lançado em 2019 com a direção de Jim Jarmusch. E o filme vai tratar sobre uns cidadãos de uma cidadezinha chamada Centerville. E neles, eles de repente são atacados por mortos-vivos que se levantaram dos túmulos deles. Quase me sai. E aqui a gente vê os zumbis não da maneira convencional que a gente está acostumado. Aqui os zumbis, eles são bem mais engraçados do que assustadores. E aqui o filme ele vai abordar de uma forma bem um pouco mais profunda essa ideia toda de que se transforma não de um terror normal, e sim aquele indo para um terri, que é aquele terror com comédia. E vocês puderam perceber que assim como no primeiro filme a gente está trazendo hoje filmes de zumbis, mas eles não são tão totalmente voltados para o terror. São filmes que são muito bons de zumbis, porém eles ficam uma camada mais atrás. Não é necessariamente sobre terror. E aqui nesse filme, o Jim, ele traz não é comédia, ele traz com um humor muito peculiar, que pode não agradar todo mundo, mas que eu e a Yara a gente gosta. Principalmente eu adoro esse filme. Eu adoro. Que ele traz críticas à sociedade, à política, ao consumismo exagerado e, de certa forma, comparando os zumbis que voltaram à vida com os seres humanos que não tem tanta diferença, tanto os que estão vivos lá na cidade, com os que estão levantando e indo atrás de carne, café, moda e guitarra, porque os zumbis daí, eles não focam só em comer carne. Eles meio que melhor são... ter explicado realmente, porque a pessoa vai se perguntar, isso me irrita! Era melhor realmente tu explicar sobre o negócio do café, porque a pessoa pode ter parado lá e falar, mas pera, carne, café, como assim? Eu também me perguntei logo que eles voltaram e atacaram um homem lá e depois o zumbi lá, café. Isso não é muito diferente de mim, tentando procurar café por aí. Excuse me. Those are some pretty good cuts. You played some minor league ball, didn't you? Well, a little Class A. It was a long time. E nesse sentido, a gente vê que o Jim, ele transformou o filme numa dinâmica um tanto meio irritante, ao mesmo tempo cômica, justamente pelo fato de a gente não entender bem o que está acontecendo, mas a gente ficar rindo com aquilo, e é isso que enriquece o filme. E o filme ainda aborda o fato das pessoas viverem de uma forma muito sem graça e automática,
serem escravos dos seus vícios, daquelas rotinas. E a exemplo disso tá os dois protagonistas, que é o Cliff, feito pelo Bill Murray, e o Ronnie, que é feito pelo Adam Driver, quase não saía. Que eles são dois policiais que vivem numa rotina que, meu Deus do céu, eles só fazem aquela ronda deles pela cidade, conversam sobre o tempo, sobre as horas, e é uma vida tão sem graça. E para preencher esse vazio que cria um pouco da ação, porque tem muitas partes que são meio que contemplativas enquanto eles refletem sobre coisas sem importância, são os diálogos deles que enriquecem. E tem uma metalinguagem, porque tem certas partes que parece que eles sabem que eles estão num filme e eles ainda conversam sobre o roteiro, meio que criticando o roteiro sobre alguma coisa. Nossa, a gente assiste o filme não sabendo o que está acontecendo, mas quer ver o que vai dar no final. Sim, é muito divertido. Eu tinha achado muito diferente quando eu assisti, quando começou, eu falei, mas o que esse filme quer fazer, tomando esse rumo? E no final eu gostei muito do que aconteceu. I've been telling you this is all gonna end. E o nosso próximo filme é A Liv, que foi lançado em 2020 com a direção de Il Cho. E o filme vai contar a história de um estranho vírus que infectou toda uma cidade, que é Seul. E o filme também vai abordar um jogador que ficou recluso num condomínio que está repleto por zumbis. Eu ia falar seres vivos, mas são zumbis. Sim, e aqui eu acho engraçado, porque ele só não foi contaminado que nem os outros, porque ele ficou dormindo em casa, é muita gente. Tá, eu tô vendo a desgraça futura nesses meus sonos demorados. Né? E o filme mostra ele, justamente ele acordando, bem preguiçoso, ele devia ter ido comprar comida, mas não foi, porque ele tava com preguiça de ficar dormindo, ele queria ficar jogando. E quando acontece esse infestamento zumbi, o que resta pra ele é ficar preso nesse apartamento com pouca comida, porque ele não tinha ido comprar comida como a mãe dele mandou, e ele foca na tecnologia para passar o tempo dele, jogando, tentando conversar com outras pessoas. Só que depois a gente vê que não vai dar certo, porque, claro, ó, todo mundo foi transformado em zumbi praticamente, não vai ter mais internet, depois vão cortar a energia. E então ele entra naquele meio de desespero de estar sozinho, não ter com quem conversar, não ter com quem interagir, ficar trancado naquele apartamento, o que faz paralelo com a nossa realidade de certa forma. Não temos uma pandemia zumbi? Não temos, mas temos o coronavírus, que faz com que a gente fique trancado em casa sem poder estar saindo e interagindo com as outras pessoas. Não que eu fizesse isso antes da pandemia, pra mim tá normal, eu ficava em casa mesmo. Mas pra quem costumava sair muito, isso é o fim do mundo. É, realmente, fora que não imaginando uma desgraça pior, longe de mim, mas se olhar por um lado, a desgraça aqui nesse filme é mostrar que, por mais que tenha acontecido isso, a coisa pra ele que ele tá tão acostumado na tecnologia e tudo mais, em ficar jogando e se comunicando pela mídia, aqui acaba sendo um obstáculo pra ele muito grande, justamente porque era isso que ele vivia de certa forma, a rotina dele aqui é totalmente acabada. E nosso quarto filme é Operação Overlord, que foi lançado em 2018 sob a direção de Julius Avery. E o filme já começa com a Segunda Guerra Mundial, onde a gente vê tropas de paraquedistas americanos sendo lançados atrás das tropas inimigas. E quando mais eles chegam perto dos nazistas para tentar combater eles na guerra, eles descobrem que há mais segredos do que eles achavam, porque eles foram para lá para lutar com humanos, mas não é isso que eles encontram bem assim. Sim, e o filme ele muda ele dá uma ideia de que a gente tá num filme de guerra, mas aos poucos ele vai mudando justamente aqui, dando a ideia de que os nazistas aqui eles foram longe demais, tentando transformar uma pessoa em algo invencível, e claramente deu merda. Sim, com certeza. E esse filme ele é bacana, tanto pela narrativa dele, sim, quanto pela mudança, porque não é tão brusca e não ofende a tua mente, porque tem uns que parece falando de alguma coisa e depois já parece que de outro filme diferente. Esse não, ele vai aos poucos construindo a narrativa da guerra, explica os porquês, até que ele chegando lá na base nazista, a gente tem essa surpresa, esse plot twist. Quer dizer, não é nem tanto. Eu preferia, como a gente já até falou de um outro filme, desse filme em outro vídeo, eu preferia que tivesse sido mantido o segredo que existe esses zumbis lá, pra mim seria melhor. Não é spoiler, porque até no trailer já aparece isso. Manter aquele mistério do que realmente é. Do que eles iam descobrir lá na base dos nazistas. Mas não, eles botaram assim e aí... triste, né? Não tem o que fazer. A gente não pode discutir com o Julius, infelizmente. Com certeza. Vou falar pra ele, amiga, você errou. What is this? 1000-year harmony. E o
o nosso último filme é o REC, mas não é aquela versão latina, é a versão americana, que foi lançada em 2008 com a direção de John Eric. E o filme tem a mesma abordagem, que é falar sobre a Angela, que é uma repórter, junto com o Scott, que é o cinegrafista. E eles estão fazendo uma reportagem sobre os bombeiros da cidade de Los Angeles à noite. E num dado momento, nessa entrevista que eles estavam, eles recebem uma emergência de um dado prédio, ele fala, de um prédio que lá está sendo investigado pela polícia de que ouviram gritos horríveis durante a noite. Sim, aí eles vão acompanhar esses bombeiros, que eles acham que foi uma senhorinha que enlouqueceu lá. Só que com pouco eles veem que não é isso que está acontecendo, que há mais moradores de certa forma agressivos. E quando eles tentam sair desse prédio, eles veem que o governo já está lá na frente, lacrou todo o prédio, que eles foram colocados em quarentenas, e é aí que a merda acontece. Esse filme eu gosto, tem gente que prefere a versão latina, eu gosto das duas, porque na verdade uma é igual a outra, só muda que um com atores americanos e outros com pessoal latino. Pra mim, vale a pena assistir os dois pra comparar qual você acha melhor. Ou tem gente que acha que nem devia ter a versão americana. Eu acho que dá de ter um filme a mais pra gente assistir. É um tanto faz. Porque, tipo, não tem a mesma ideia, só a diferença é da nacionalidade, mas é uma cópia. É uma tanto cópia. O original quanto essa cópia, ela é boa, passável. Só, sei lá, a versão, eu acho um pouco exagerado a versão americana, mas do que de americano não é exagerado. E esse filme também aborda, do mesmo jeito como o original, sobre esse vírus que infestou esse prédio e ao mesmo tempo em embate com a religião, que não se sabe ao certo se foi pelo vírus ou foi pelo exorcismo que deu errado. Então é isso, essa foi a nossa lista de mais 5 filmes de zumbis, um pouco diferente da que a gente fez, que a outra foi bem voltada mais pro terror, sangue, tripa e correria, essas coisas. E a carne. Aqui envolveu o café. Sim, aqui envolveu o café, reflexos já. Reflexão e a solidão. Reflexões sobre a solidão, sobre o consumismo e mais outras coisas. E é isso, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. E é isso. Tchau.